Quer esperar um pouco mais? Já posso ir? Já pode, né? Já deu 10 minutos. Tá. Bom, hoje a gente vai, eu e a Gabi. Oi, Gabi. A gente vai com a palestra de hoje juntas. E a gente vai focar basicamente no processo da meditação, continuando a palestra que a Bel e a Sara deram na quinta, no encontro Retrasado. que a gente fez. A gente vai tentar fazer um pouco mais prático do que costuma fazer, mas não dá para ser muito prático aqui, né? Mas é uma tentativa de trazer um pouco mais de elementos do que só ficar no teórico. Eu vou fazer rapidamente uma repescagenzinha do que é o processo de meditação, tá bem pouquinho, e aí a gente foca no restante da palestra depois. Você quer falar alguma outra coisa, Gabi, antes de começar? Não, acho que só de quem está acompanhando o grupo, e já veio na semana passada, assistiu, de focar no que deseja criar, né? Para a vida já começar a olhar a palestra já com esse foco, que foi o gancho que a gente deixou no final do encontro passado. Isso, a partir daí. Porque, Sara, você tá sem som. Não, só para complementar, que seria o conceito, né? A primeira etapa que eu e a Bel tratamos. Só fechando isso. Eu vou focar bastante no conceito, então não se preocupa, porque vocês trouxeram, né, na semana passada, mas não aprofundaram. Então, para a gente fazer o processo, eu vou reforçar o conceito, vou fazer com elas e finalizar daí com a Gabi, finalizando as outras partes, né? Mas sim, vai acessando essa parte do desejo, porque ela vai ser muito importante. Então, a gente já foi, desde da quinta retrasada, né, trazendo isso. Então, volta lá, revê, se for o caso, pega a anotação que fez, porque hoje vai ser um lado bem prático nesse sentido. Então, basicamente, meditação é criação consciente e deliberada. Isso é importante da gente lembrar, porque ela é uma coisa que tem um ato de vontade da nossa parte, além da nossa consciência. O homem cria constantemente, saiba ele disso ou não. Ele cria pelo que ele é, pela soma total dos seus sentimentos, das suas opiniões e convicções conscientes e inconscientes, por seus conceitos que determinam suas ações, reações, metas e atitudes. Essas frases que eu fui colocando aqui são pontos que eu peguei da palestra em si, que eu queria só reforçar. A Sara e a Bel já falaram disso na outra quinta, mas eu achei que são pontos que vale a gente lembrar, porque é disso que a gente está tratando, né? É criação, é consciente e é deliberado. Saiba disso ou não. Né? Quer dizer, tudo que está, inclusive, no nosso inconsciente, está atuando junto com o processo criativo e durante a nossa meditação também. Então, os nossos sentimentos, que muitas vezes a gente não tem tanta consciência, também está atuando. Sentimentos que são irracionais, muitas vezes, que a gente nega porque não tem muito sentido, porque a gente não quer aceitar que eles existem, eles estão criando junto. Né? Assim como as nossas convicções, que às vezes a gente também nem percebe, porque está tão incrustado dentro da gente, também está criando, tanto no processo meditativo quanto no dia a dia. Eu estou reforçando isso porque na hora que a gente vai olhar a parte de conceito da impressão, isso faz toda a diferença, porque se eu não aceito, né, que eu tenho esses laços, eu não quero ver se eu nego, se eu não sou honesta comigo nesses princípios, né, eu vou criar diferente do que eu estou desejando, né, o conceito não vai ter força e por aí vai. Então, meditar é criar, porque você está vivendo numa substância criativa altamente potente. Você vive nela, se move dentro dela, você tem o seu ser dentro dela. Por que eu peguei essa frase da palestra também? Porque a gente vive numa substância criativa. Ela é o tempo todo. Claro que a gente reforça porque está deliberado e consciente durante o processo meditativo, mas isso é durante o tempo todo, né? Podemos dizer que a nossa alma, né, é uma substância criativa, nossa consciência. Então, ela está ali e ela é potente. Então, quando eu coloco uma intenção deliberada,
uma coisa que por si só já está ali, já existe, eu potencializo o processo criativo. Então, por isso que é importante o cuidado e a consciência nesse processo que eu vou estar movendo. Quanto mais alinhado tiver o meu desejo, né? Alinhado assim, porque tanto o que eu tenho de consciente, quanto o que eu tenho de inconsciente, o que eu tenho de voluntário e involuntário atuando, mais positivo e mais potente vai ser a criação que eu vou estar fazendo. A substância da alma será moldada pela consciência de acordo com a força, convicção e clareza da consciência. Esse é um ponto que é chave para a formação do nosso conceito, que é a afirmação daquilo que eu quero criar. Então, presta atenção nesse ponto. É a substância que é o efeito que eu estou querendo criar, né? Ela é moldada de acordo com a consciência que eu coloco, né? Com o nível de consciência naquilo que eu estou desejando, com a força do meu pedido. Se eu tiver dúvida, se tiver conflito, ele não vai ter força. Isso também vai demonstrar na convicção, porque se eu achar que não mereço, por exemplo, ou que tem algum pecado, sei lá, algo assim, eu não vou ter muita convicção naquele pedido. E com a clareza, com a objetividade que eu colocar naquilo. Então, quer dizer, às vezes a gente coloca como um ato, né, de criação, com esses processos, né, de desejo, praticamente um parágrafo, né, na hora de expressar o que eu quero. Gente, deixa simples, uma frase viva que coloca a essência do que é importante para você. Isso ajuda a trazer a força, a ter clareza, e inclusive dá mais um foco, né, com a convicção. Se a gente coloca muita coisa, eu já estou, na realidade, dispersando aquilo, eu já estou justificando, e eu não estou nem percebendo que esse processo está acontecendo. Então, olha, já vai pegando isso que eu estou falando, você vai olhando lá nas anotações, no que você preparou, e veja quanto que eu coloquei que está objetivo, quanto de objetividade tem aqui no meu pedido, no meu desejo. Eu precisei justificar o meu desejo, eu precisei ficar colocando coisinhas, né, para poder ir garantindo alguma coisa. Garantias, digamos assim, também são formas de dispersar, né? É como se eu tivesse algum medo ali por trás, ou que eu quero ter certeza que vai dar para esse caminho, aí vai impactar na fé, que a gente vai ver logo em seguida. Então, assim, onde estão as minhas amarras? Onde estão os meus bloqueios? Fica no essencial, naquilo que é importante para você. Porque a gente vai precisar soltar, né? Quando a Gabi falar da fé, por exemplo, tem muito a ver com isso. Se eu quiser garantir todas as possibilidades possíveis e imaginadas, onde fica a fé? Né? Por exemplo, já pulei. Desculpa, Gabi, mas acho que você vai trazer uma boa amarra depois. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, reforçando quais são os 4 passos. Conceito, imprimir e permitir a impressão é o segundo, a visualização e a fé, tá? A meditação criativa, né, o processo criativo, ele se dá a partir disso. Eu quis trazer a parte de processo, porque às vezes a gente não vai necessariamente precisar sentar, né, e fazer uma meditação, assim, colocando isso. Claro que dá para fazer meditando, mas isso a gente pode fazer durante o dia, enquanto a gente está lá observando a nossa vida, trazendo o nosso desejo, né? Eu posso estar fazendo alguma outra coisa, ter clareza do que eu quero, e logo em seguida eu paro para fazer uma visualização e solto, e por aí vai. Mas são essas 4 etapas as necessárias para você fazer o processo criativo através da meditação que o guia propõe. Então, o que é o conceito? O conceito precisa ser claro, conciso, sem conflito e forte. Eu coloquei aqui a imagem da bússola porque é o conceito que dá a direção. Eu preciso dar a ideia, esse é o ponto do deliberado, assim, para onde que eu quero ir?
né? O que que eu quero alcançar? O que que eu quero realizar? O que que eu quero construir na vida? Como eu quero exercer o meu melhor? Como eu acho que o meu potencial pode se desenvolver da melhor forma? Enfim, quais as coisas que eu ainda quero experimentar, quero expandir a minha vida? São os pontos onde eu posso trazer o meu desejo, né? O guia coloca qual é o estado de espírito que às vezes eu quero vivenciar, o estado de ser que eu quero existir, nas experiências que eu quero ter. Trazer isso de uma forma clara é a questão da essência, né? Da objetividade, clara e concisa, né? O conciso é essa coisa do simples, do pequeno, do pontual, é isso, né? Sem conflito, é eu ter a coragem de perceber se tem uma parte minha que não quer. E às vezes a gente quer tanto alguma coisa, e pela obstinação eu quero aquilo, que eu não ouso encarar que tem conflito. Eu não percebo se dentro de mim tem alguma coisa que não está em acordo. Às vezes também eu não vejo o conflito porque não é lógico o conflito. Como assim eu não vou querer ser feliz, por exemplo, né? Ou como assim eu não vou querer ter prazer, ter alegria? Como assim eu não vou querer um relacionamento saudável, gente? Né? Mas a gente não quer muitas vezes, por motivos que não são racionais, são completamente irracionais, imaturos. E a gente só vai conseguir lidar com eles e criar da melhor forma possível na vida se eu ousar admitir para mim mesma e encarar essas partes que podem não estar querendo aquilo que eu quero na minha mente consciente. Então, observar se tem conflito significa mesmo ver se eu tenho alguma reação, às vezes corporal, quando eu penso naquilo, que às vezes me dá ansiedade, né? Eu tenho uma tensão que gera, eu fico confusa, que nem eu trouxe antes, eu fico tentando garantir todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Eu fico, sei, não me vem outro exemplo ainda não, mas tem outras formas desse conflito aparecer se eu for bem honesta e quiser observar. E o forte é quanto eu consigo admitir mesmo, sustentar. Você pode perceber na força da sua fala, né? Se você consegue dizer isso de um lugar presente, se consegue trazer com força, ou se fica uma coisa dispersa, sem raiz, né? Muitas vezes a gente tem desejos que a gente até duvida da possibilidade de desejar aquilo, ou será que pode mesmo? Né? Então, é diferente essa força de obstinação. Esse é um ponto que é importante, né, observar. E olhar com clareza. Geralmente, se tiver obstinação e você estiver achando que é força, vai ter bastante tensão. Ele não vai estar leve, não vai estar expandido, aberto, né? Então, é uma dica. Observa se tem tensão, se tem contração do corpo enquanto você está pensando nesse desejo. A meditação começa... Importante Pode. questão de pagar o preço, né? Ah, eu Sim, quero pagar, eu quero passar num concurso, mas ai, que preguiça que eu tenho de estudar, né? Assim, pagar o preço, né? Assim, ah, eu quero um relacionamento saudável, então tá, como que eu construo isso? Eu estou disposta a perdoar o outro, a me perdoar, construir isso junto, abrir meu coração. Tem que, né? Tem um suor aí, né? Também de exatamente. nossa parte. E às vezes a gente não quer pagar o preço, que a gente não está falando daquela criação mágica aqui, né? A gente está falando de uma criação consciente. Exatamente, bem lembrado, Gabi, porque faz parte, né, dos conflitos e até da força do desejo ou não, se eu quero encarar o que vai vir junto com o processo, né, para eu realizar aquilo que eu desejo. Às vezes é uma coisa até pequena, a princípio, né, do que a gente sabe, mas eu não quero. Se eu não quiser. A meditação começa com a mente consciente. Eu percebo, né, que eu quero algo.
Mas se houver fraqueza e dúvida na afirmação, o primeiro passo é trabalhar essas obstruções e encarar as negatividades. Aqui, eu basicamente estava trazendo várias opções de obstruções de negatividades que podem estar dentro, né? Porque eu volto a afirmar isso, porque claro que a gente pode ter desejos que estão limpos e estão bem alinhados e tudo mais, porque a gente também tem umas áreas da nossa vida que estão abertas, né? Mas é muito comum que a gente tenha uma vontade, a parte, o meu inconsciente em desalinho com o meu inconsciente, até porque se tivesse tão alinhadinho assim, eu já criava na minha vida automaticamente, né? Era uma coisa que já estava no sintomático, né? Assim, no dia a dia, na minha realidade, já de outra maneira. Então, é muito possível que se essa realidade já não existe para você, que tenha algo ali que está obstruindo. Provável. Não quer dizer que é obrigatoriamente assim. Mas se a minha realidade contradiz o meu desejo, muito provavelmente tem algum não ali atuando. A chance é muito grande. Então, já começa com esse olhar dentro, assim, qual é o meu não aqui? Para isso também, porque eu quero ver, para conseguir criar da melhor maneira possível. Eu vou falar um pouco do segundo estágio, para depois trazer uns exercícios para vocês pensarem, porque daí eu já faço os dois de uma vez só. Assim, o segundo estágio é imprimir e permitir a impressão. O que é imprimir? Se o conceito estiver bonitinho, alinhado, o guia chama de conceito unificado, a impressão vai ser forte, porque é como se fosse uma flecha bem direcionada, né? Como a Bel falou né? Que é uma flecha que vai no alvo, certeiro, né? Não tem desvio, não tem obstáculo no caminho, ela vai chegar, né? Mas se não tiver, e esse não tiver é uma resistência alta da nossa parte para aquela criação, seja porque eu tenho medo, por exemplo, né? Eu tô confusa porque eu acho que quero, mas eu também quero aquilo, porque eu também quero não sei o quê. Eu não sei a mente de vocês, mas esse é um grande obstáculo da minha parte, porque eu tenho uma grande dificuldade de ficar num único ponto. Eu tenho, assim, muitas coisas que estão o tempo todo me chamando e tal, aí eu fico com aquele negócio que eu tenho que falar, pera, Alessandra, um passo de cada vez, é uma coisa de cada vez, eu diminuo isso. Isso já é uma forma de negatividade atuando. Às vezes a gente nem percebe. É claro que tem qualidade por trás disso também, mas tem também é um defeito, prefiro um defeito nesse processo. Nesse processo aqui, ele entra como um defeito. E os conflitos é quando uma parte minha quer e uma outra não quer, por exemplo, né? Conforme e quanto maior for cada uma dessas partes, né, e tem outras que podem estar atuando, menor vai ser a impressão, menor vai ser a capacidade desse desejo ser impresso na nossa alma e da realidade ser criada, né? Ah, então quer dizer que se eu tiver negatividade, eu não vou realizar, né, o que eu estou desejando com a minha meditação? Claro que não, né? Porque a gente é humano e tem muita coisa que a gente não alcança e não dá conta, né? E também pensar que eu só vou conseguir criar minha realidade a hora que eu já tiver limpinha, purificadinha, já lá transcendendo as coisas, não, né? Aí é querer uma perfeição em um estado que humanamente, né, não vai existir. Mas quanto maior for, menor a impressão e mais devagar o processo de realização e assim como menor a proporção, a capacidade de criação. Mas a gente consegue imprimir mesmo assim alguma coisa e consegue criar mesmo assim, conforme a gente vai andando e conforme a gente vai aumentando o nosso nível de consciência, maior vai sendo a capacidade de criação, mais livre fica o processo, né? Menos obstruído. Então, não precisa ficar perfeito, tá, gente? Não precisa estar tudo liberado, tudo conhecido, tudo já limpinho, purificado, aquela coisa toda para desejar e criar na vida. Mas, óbvio, quanto melhor, quanto mais já tiver feito o processo, melhor para todo mundo, melhor para a gente. Então, vamos tentar
fazer uns exercícios agora para chegar no melhor conceito possível para a gente. Se tiverem um caderno, alguma coisa onde vocês estão anotando, pega agora que eu vou trazer várias perguntinhas chaves, assim, para ajudar vocês a checarem se tá realmente o melhor possível, ou se ainda dá para melhorar um pouquinho mais. Eu acho que a gente vai concluir que dá para melhorar um pouquinho mais. Só antes de fechar, outra partezinha do guia. A meditação pode ser aplicada a todas as experiências da vida. Estou falando isso para a gente aumentar olhar de novo para o nosso desejo e ver se é realmente aquilo, se tem alguma outra área que às vezes eu posso querer mais, né? Vamos dizer assim, tá me chamando mais. Se a realização externa não tem impedimentos internos, a meditação imediatamente acionará o conceito adequado, o imprimir, a visualização e a fé. Ela ocorre naturalmente. Mas quando há impedimentos, a meditação deve focar neles, a fim de que mais tarde ela possa ser retomada. O desejo pode ser retomado, né? O conceito. Então, vamos lá ver se tem alguma coisa a mais. Então, primeiro, gente, para essa primeira parte, eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês, 3 minutinhos, um pouquinho de tempo, e em silêncio, se conecta com o anjo da guarda, o eu superior de cada um de vocês, e peça orientação, inspiração, para escolher um objetivo específico, seja ele um estado, um desejo, para o qual você quer se expandir e viver de uma forma melhor, mais significativa, mais realizada. Respira profundo. Peça essa orientação. Qual é o desejo? Qual é o estado que você quer viver? A experiência que você quer ter? Se esse desejo já estiver claro para você, escreve no caderno de uma forma bem concisa, a mais concisa que você conseguir se permitir. Tenta deixar isso numa frase, uma frase curta.
Pronto, não vejo todo mundo, mas acho que sim, né? Agora vem a parte que é bem importante para essa questão do conceito, que é o que o guia chama de revelar e explorar. Eu vou trazer essas perguntas e deixa que as respostas venham de uma parte bem profunda sua, continua nesse estado meditativo, né? Você sente que merece essa realização? Seja bem honesto com você. Até que ponto eu sinto que mereço essa realização? É verdade que eu mereço? Até que ponto eu realmente quero esse desejo? Quanto eu quero? De 0 a 10. Até que ponto eu tenho medo de alguns aspectos do meu desejo? Se for possível, anota medo do quê? De que forma ele é perigoso? Permita que venha à tona a parte que é irracional sua, porque não adianta você saber que não precisa ter medo, se o medo está ali. Então, assim, tem medo? Eu tenho algum desejo neurótico que é fonte de alguma alternativa negativa minha? Desejo neurótico, gente, é aquela parte nossa mais compulsiva, obsessiva, sabe? Aquela coisa que fica lá repetindo, que eu não consigo deixar, não consigo abrir mão. Tem um desejo neurótico envolvido ali? Aqui, às vezes, vem uma ideia de salvação, por exemplo. Até que ponto eu realmente quero pagar o preço para que esse desejo se realize? Aquilo que a Gabi falou lá atrás, né? Eu quero pagar o preço, porque todo desejo vai trazer uma mudança na nossa vida. Vai precisar, às vezes, uma mudança de postura da minha parte, vai precisar que eu abra mão, às vezes, de alguma coisa, mas também vai trazer mudanças como consequência, muitas vezes. Eu estou a fim de pagar o preço, de verdade. Essa outra pergunta é uma complementação da outra, da anterior. Eu quero um resultado positivo sem fazer uma mudança necessária em mim mesmo? Eu já adianto que se eu quero, geralmente é ilusão. Porque, de novo, se o desejo não está aberto, se já não está ali encaminhado na minha vida, é porque, no geral, tem um não. Então,
eu quero um resultado positivo sem fazer uma mudança necessária em mim mesmo? Até que ponto? De que parte minha se trata? Vocês podem ir respondendo e fazendo link com as anteriores, né? Isso aqui pode ter a ver com algum medo, pode ter a ver com um desejo neurótico, como ele chama, né? Com uma ideia, uma imagem negativa que eu tenho. E olhando para esses aspectos, eu vou sugerir agora que vocês, se não der tempo de fazer agora, não tem problema, que eu acho que não vai dar tempo para agora, mas anota aí para fazer ainda em algum desses momentos, principalmente se tiver bastante coisa ali que vocês observaram que bloqueou, e expressa, de alguma forma, isso que acabou de se revelar para vocês respondendo essas perguntas. Né? Quais são as demandas, as fantasias, desejos negativos, que ele coloca que desejo de obter mais, por exemplo, do que eu realmente quero dar. O que tem ali de negatividade que precisa ser desvelada, né? Precisa ser trazida para fora, descoberta. Você pode expressar falando, você pode expressar escrevendo, você pode expressar desenhando, você pode expressar fazendo algum gesto, dançando, né, se movimentando. Escolha alguma forma de expressar, de revelar isso do que foi visto, de movimentar. Movimentar é importante. Né? E o último, sinta o efeito dessa forma distorcida de pensar. Permita a experiência. Por exemplo, se eu não quero pagar o preço de mudar, como é sentir que eu não quero pagar o preço de mudar? Como é estar nesse lado teimoso? Que é um lado teimoso, geralmente, que não quer pagar o preço. Ou infantil. Né? Como é sentir um medo de dar um passo, às vezes? O que está por trás? Às vezes tem uma vergonha, eu falei muito de medo, mas também tem vergonha que às vezes impede a gente de dar um passo. Vergonha do quê? É uma vergonha real? Pode ter culpa? Qual é o efeito que essas negatividades todas têm causado na sua vida? Não só para não atingir esse desejo, mas provavelmente em outras coisas também. Não precisa ficar num estado de horas sentindo, mas se permita trazer para a consciência o que é. Assim, nossa, pesado provavelmente, dolorido provavelmente, tenso. Como é? Como é que o seu corpo expressa? O porquê dessas últimas duas coisas, né? Que é somente através da experiência emocional que o conceito errôneo pode ser substituído pelo verdadeiro. Isso traz a consciência real do que está ali por trás do processo, né? Eu paro de esconder, eu paro de negar, eu permito que exista e existindo eu posso lidar. E aí, depois desse processo feito, a gente chega num conceito real, né? Um conceito em que eu sustento. Então, aqui está, na proposta do exercício, é declare, né? Você pode declarar para você mesmo ali, está todo mundo com o microfone fechado mesmo, mas qual é o conceito verdadeiro sobre o seu desejo? O que se sustenta depois de toda essa análise? Porque é verdade que você
pode ter esse desejo, mesmo com medo, mesmo com todas as questões, mas muitas vezes quando a gente olha e vê tudo que está ali por trás do desejo, eu venho, a força chega, porque daí eu falo assim, nossa, é verdade que eu quero, né? Eu quero dar espaço, que eu quero mesmo assim. Ou, então eu quero, mas eu vou ajustar de alguma maneira, porque daí eu sustento se eu tirar determinada coisa, por exemplo, se eu diminuir um pouquinho, porque eu tenho que dar um passo antes. Então, qual é o conceito verdadeiro seu? Como é que você pode fechar isso de uma forma mais coerente com você? E aí agora, para a gente fechar, fecha o seu olho um minutinho, traz essa última declaração que foi feita, esse último conceito, depois de toda a análise, e percebe se tem abertura em você. Se fica um terreno fofo, né? O guia coloca que é como se fosse uma coisa que afundasse na gente. Perceba a sua substância de alma sendo impressa com o seu desejo. Veja se tem alguma resistência ainda. Sinta o desejo se afundasse em você, como se ele chegasse e tivesse um lugar, encaixasse. É como uma semente que cai no solo, né? E ele fica ali pronta para germinar. Então, se permita ser esse solo que recebe o desejo para nascer. Amolece o seu corpo, a sua alma. E aí, bem devagar, a gente vai voltando. E eu vou passar agora para a Gabi. Tá sem som, Gabi. Então, vamos continuar nesse estado meditativo, né? E imaginar, assim, essa segunda parte que eu quero trazer, os últimos dois estágios da meditação, que é a visualização e a fé. Vamos imaginar, assim, né? Que a nossa alma é esse terreno, né? E se essa terra não tá fofa, se essa terra tem uma erva daninha, se essa erva tem se essa terra tem uma pedra ali no meio que vai dificultar a raiz dessa sementinha brotar, né? Isso precisa ser visto, né? E aparecer isso faz parte da criação, né? Isso, às vezes a gente vai para a visualização, visualiza, né, o desejo, e aí na prática aparecem as pedrinhas, né? Ao invés da flor direto. Né? Só que antes de brotar a flor, né, aquela sementinha passou por um monte de processo internamente, um monte de reação bioquímica, soltou uma raizinha bem frágil, depois soltou duas folhinhas bem frágeis, e ela foi crescendo, passando por vários desafios, né? Então, eu vou focar aqui, né, em como que a gente lida com isso que aparece. São alguns tópicos que ele traz especificamente nessa palestra, mas o Patrick tem 1 milhão de ferramentas
para lidar com todos os desafios que aparecem diante da nossa criação. Tá? Então, vamos lá. Vamos. Aqui. Então, o primeiro, qual que é o próximo passo, né? Depois que a gente deixa essa sementinha penetrar no nosso terreno, nessa substância da nossa alma, a sugestão é visualizar. Mas o que é visualizar? Visualizar não é imaginar detalhe, visualizar não é tentar controlar tudo. Visualizar é mergulhar nessa experiência, é sentir essa experiência nas nossas células, profundamente na nossa alma. Então, como será que eu vou reagir quando esse desejo finalmente estiver realizado? Né? Como é se eu estou procurando uma casa para ser o meu lar? Como é que eu vou me sentir dentro dessa casa? Não é onde que vai estar a janela, que eu vou colocar em cima da mesinha, que cor que vai ter, não é isso. Isso é controle, isso é ego, isso é outra coisa. A gente está falando aqui da substância da nossa alma. Então, o que não é a visualização, né? Eu vou começar sempre trazendo o que não é para vocês. Visualização não significa pensamento infundadamente positivo, sonhar acordado, fantasiar, esperança ilusória. Todas essas alternativas são tentativas de livrar-se da desesperança que, por sua vez, existe devido a atitudes destrutivas e traços de caráter que não se deseja encarar e abandonar, e devido a sentimentos residuais que não se deseja experimentar. Né? A gente não está ensinando mágica. Isso aqui é um método de autoconhecimento. Né? Então, se em algum lugar você acha que simplesmente pensar positivo e não olhar para os seus medos, não olhar para os seus nãos, você vai conseguir criar, é disso aqui que a gente está falando. Não é só pensar positivo, né? Pensar positivo com se agarrar nisso, né? Ele está falando aqui, pode ser uma forma, na verdade, não de se agarrar ao que você quer, mas de fugir do que você não quer. E quando você quer fugir de algo, qualquer direção que te leve para longe daquilo, você já realiza essa criação de querer fugir daquilo. Né? Não necessariamente você vai na direção que você está querendo, né? Conscientemente, não é se inconscientemente você estiver desejando fugir de algo. Né? Então, na prática, né, o que é isso? Visualizar significa que você vai se perceber no estado que você deseja atingir. Você vai experimentar, você vai se sentir nesse estado. Você mesmo nessa situação, como é que o seu corpo vai reagir? Como é que vai ser a sua vida? Que facilidade isso vai trazer? Que realização isso vai trazer? Que experiência de vida nova isso vai trazer para você? Isso é você se imaginar nisso, né? E imaginar trazendo como mergulhar mesmo, né? Sentir na sua pele isso, nos seus ossos, né? Lá profundamente. E a visualização, ela segue a concepção adequada, né? Falando de novo do conceito. Conceber significa que você considera o novo estado ou experiência como uma possibilidade. A gente vai falar disso também mais na fé, retomar isso, como a Ale falou, né? As partes, elas se dialogam, né? Já visualizar significa que você pode se sentir naquele estado. Então, tem a possibilidade que a sua mente concebe e você consegue se sentir naquele estado. Aquele estado é possível você experimentar, né? Isso não significa que você imagina os detalhes, pois isso leva facilmente ao anseio, que é mais um impedimento do que uma ajuda. Né? Quando a gente começa a colocar corrente de força, não, eu quero que seja assim, eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja da minha hora. Se tiver uma vírgulazinha errada, não é exatamente o que eu queria. E aí, não é exatamente isso, vai atrapalhar mais, porque também interfere na questão da fé, que é você
imaginar, já vou adiantar aqui, dar um pouco de spoiler, não consigo. Né? Se visualizar nesse estado, ele não te coloca tanto no visualizar os detalhes, porque o nosso ego, a nossa mente, ela é muito limitada. O universo, ele é essa substância criativa que ela, ao ser moldada, impressa, ela pode responder com infinitas possibilidades. Então, se eu quero segurar uma possibilidade só, é porque eu não estou confiando nisso. Perceba se você tem essa tendência, né, de querer controlar. Significa controlar o resultado final, né, e não consegue visualizar nisso de uma forma relaxada. Né? Então, vamos praticar um pouquinho. Vou pedir, então, para vocês fecharem os olhos. E vamos respirar 3 vezes. Na primeira vez que você solta o ar, você lembra do seu conceito que você quer criar. Da segunda vez, você sente o conceito entrando dentro de você. Da terceira vez, você vai visualizando como você vai responder quando isso finalmente se tornar. Como se você estivesse oferecendo para o seu corpo a possibilidade disso já ser realidade agora. Essa realização está aqui, disponível para você. Você pode usufruir dela. Sente, experimenta, pratica isso internamente. Deixa essa percepção tomar conta de você. E vai percebendo também quão fluido é esse processo de se imaginar. Se é possível se imaginar assim. Perceba se tem alguma tensão, se tem alguma limitação. Né? Você visualiza até um determinado ponto. Dali não é mais possível. Perceba se existe uma incapacidade de sentir, de experimentar, ou de vivenciar internamente esse estado desejado. Se essa experiência vem com alguma tensão, aonde que está essa tensão? O que essa tensão te fala? E você pode abrir os olhos para me acompanhar aqui, para a gente explorar esses pontos de atenção que eu trouxe para vocês. Então, se existe alguma coisa desse tipo na sua visualização, é sinal de que existe uma contra-verdade inconsciente em relação ao seu conceito. E, portanto, tem um endurecimento na substância da sua alma, também a ser impressa. Isso que você percebeu como uma dificuldade é um sinal, né? E aí, o que eu faço? Jogo tudo no lixo e falo, isso não é para mim mesmo, vou ser feliz dessa forma. Não, eu vou explorar isso, né? Então, você percebe como essa criação positiva é quase uma dança, né? Então, dá um passo para frente, você observa como é que a sua alma reage. E aí você vê para onde que a sua alma conduz o próximo passo. Né? Para onde que você vai olhar agora para você clarear, para você afofar essa terra, do que ela está precisando agora, né? De que nutriente, né? Como que você precisa nutrir a sua alma. Isso é puro autoconhecimento. Quando a gente vai atrás dos nossos desejos, da nossa realização, isso é puro autoconhecimento. Né? Então, essa percepção, né? Essa realidade da contra-verdade inconsciente em relação ao seu conceito,
ela vai requerer uma sintonização e uma conscientização constante dos seus processos. É o tempo todo percebendo essa dança, percebendo as suas respostas internas, percebendo quais são os seus processos de pensamento. Se ajudar um pouco, tem uma palestra mais antiga aqui, só de processos de pensamento. Como é que eu avalio esses pensamentos, né? Que tipo de pensamentos eles são? Eles estão me dizendo alguma coisa? Eles estão me distraindo de alguma coisa? É uma dança, uma dança. Gente, o som da rua está atrapalhando? Um pouquinho, não? Tá. Agora vieram os ônibus. Eu moro perto do shopping e tem um terminal de ônibus ali. Então, seguindo aqui. Então, ficou clara essa parte? Era isso que eu queria trazer da visualização, né? E perceba como ela é uma ação ativa, né? Se a gente voltar naquilo que a Bel trouxe um pouco na semana passada, de que é sempre um conjunto do ativo e do passivo, do masculino e do feminino, a visualização é, de novo, você colocando a sua vontade para experimentar isso, né? No seu corpo, nos seus sentimentos, na sua vontade. E aí a gente vai, então, para o último estágio, que é a fé, né? A fé, que palavrinha pequenininha, mas que traz tanta coisa dentro dela, né? Que coisinha, né? Que se a gente for olhar, destrinchar com calma, a gente pode achar tanta coisa dentro da gente, né? Como ele traz aqui nessa palestra, um conceito de fé que é uma coisa assim, é uma certeza absoluta de que aquilo vai se tornar realidade, né? Uma confiança absoluta na abundância do universo, para te proporcionar isso, uma confiança na sua capacidade de se proporcionar isso. Então, vamos junto aqui olhar um pouquinho, né? A dificuldade de acessar esse último estágio de fé também, né? A certeza absoluta, sem fim de dúvida. É um ponto lá na frente, mas é aquilo. A Terra também não precisa estar 100%, né? Até no deserto nasce planta, né? Onde, se a gente for pensar na Amazônia, a Amazônia ela é um solo pobre, né? Assim, ela tem uma riqueza lá porque ela está constantemente se adubando, né? Não percam a esperança ao esbarrar num pouquinho de falta de fé, né? Ou não se encontrar dentro de você uma fé essa fé idealizada. E mais importante que isso também, mas não, né? Acho que tão importante quanto é não tenham medo de questionar a sua fé. Será que eu tenho mesmo toda essa fé? Não tenha medo de questionar toda essa fé. Então vamos comigo lá. Ele fala assim, né, com muita aceitação da humanidade, né? Ele fala buscar a fé como uma atitude honestamente experimental. Olha que bonito isso, a fé vem da nossa experiência de vida. Eu estou buscando essa fé, eu estou caminhando todo dia nela. Ele fala também que não se pode impor a fé como um ato de vontade. Isso seria desonesto, né? Significaria apenas impor um anseio de fé sobre as dúvidas, as negatividades e as negações interiores. Por isso que eu estou falando, não tenha medo de questionar a sua fé. Porque se você descobrir que você tem dúvida, que você tem negatividade, que você tem uma negação, você está muito mais perto de uma fé mais verdadeira do que quando você está se negando a olhar isso dentro de você, se impondo uma fé, né? Se agarrando a essa fé como se ela fosse a última salvação, né? De você mesmo. Na verdade, você não precisa disso, né? A fé é abrir mão de você mesmo, a fé é ter essa coragem de enxergar tudo dentro de você mesmo. Então, o convite aqui de exercício mais prático é você se examinar, né? Adotar uma atitude de abertura e de questionamento honesto, né? Você precisa examinar corajosamente essa atitude sua em relação à fé.
seja a sua falta de fé, a sua desesperança, ou seja a sua fé, né? Assim, independente de como que ela, de qual grau que ela está aí nesse gradiente de, né, de possibilidades de fé, né? Você precisa examinar corajosamente essa atitude e se testar para saber se você está apegada à sua atitude e o que pode ser esse apego. Eu acho que eu sou uma pessoa de muita fé e eu tenho medo de questionar e achar dúvida dentro de mim, né? Ou não, ou eu prefiro assumir uma postura extremamente cética, de questionar tudo, porque eu tenho medo de confiar. Esse medo de confiar diz sobre mim, né? Então, essas são perguntas que esse teste, né, pode ir fazendo. Estou aqui dando exemplos, mas tudo isso vai para um lugar muito específico, né? O que você aí dentro encontra de falta de fé em relação a esse conceito específico, né? Tudo vai indo muito no prático, né? No específico do que é a sua vida. Então, voltando aqui. Você deve examinar essa atitude corajosamente e testar sobre o que está em jogo para você manter essa atitude, né? O que te leva a manter essa atitude? O que você ganha com isso? E isso pode ser constatado, admitido e finalmente a desonestidade pode ser abandonada. Então não precisa ter medo de constatar isso, de admitir isso, porque esse é o passo necessário justamente para abandonar isso. Né, de ferramentas para isso também no nosso trabalho de autoconhecimento. Eu acho linda essa frase, eu acho ela maravilhosa. A abertura sempre significa considerar a possibilidade que você ainda não experienciou, então dar a essa possibilidade uma chance honesta. Maravilhoso isso, né? Assim, é realmente abrir-se para infinitas possibilidades da vida. E a gente tem uma professora lá na formação que fala assim, nossa, são infinitas, se a gente enxergar umas 3, 4, nossa, já é muito também, né? Olha que maravilhoso, né? Eu achava que eu tinha ou uma ou outra, ou que eu não tinha nenhuma, né? Assim, que aquilo não era para mim. Se eu achar umas 3, 4 possibilidades, já é maravilhoso. Mas o infinito, para isso eu preciso dar essa chance, né? Dar uma chance honesta para o que eu ainda não experimentei, sair dessa rigidez, né? E aí, olha que bonito complemento que ele traz essa frase na palestra, isso inclui a sabedoria da paciência, a inteligência de saber que há muitas possibilidades além do seu campo de experiência em tudo, a boa vontade de procurar o caminho. Se você buscar respostas honestamente, você as receberá, e o verdadeiro universo comunicará com você. Olha aqui um caminho para achar essa fé, né? Questionando, como que o questionamento também pode levar à fé. Tanto questionamento do ceticismo, quanto questionamento da própria fé. Mas e aí, né? Gabi, e se eu achar dúvida dentro de mim? O que eu faço, né? O que eu faço se eu estou aqui, né, falando assim, não, tudo bem, né? Vocês estão falando isso, mas também aconteceu aquilo outro, mas é coincidência, né? Não pode ser, né? Aquelas mulheres lá estão meio doidas, né? Ou se você achar qualquer outro tipo de desesperança na sua fé, né? De ceticismo na sua fé, que pode te levar para um lugar de ruim dentro de você. O primeiro conselho que eu ia dar nessa palestra é não se sentir culpado, não se sinta culpado pela falta de fé, né? Faz parte da nossa humanidade. A gente está aqui para o caminho de volta para a unidade inclui observar isso, né? Muito importante, não esconda as dúvidas de você mesmo, né? Achei fantástica essa imagem, né? Que coloca aqui brilhando o ponto de interrogação. Não esconde essa dúvida de volta para debaixo do tapete, né? Você viu que naquele solo tem uma pedra ali no meio, aquele solo precisa ser afofado, não enterra ela em outro lugar. Vamos quebrar essa pedrinha, né? Vamos transformar ela numa areia, num solo mais macio, né? E aí ele dá várias dicas, que é muito generoso, né? O Peter que é muito generoso.
ele examine o que o lado duvidoso quer ou não quer. O que essa dúvida quer de você, né? Para onde ela quer te levar, ou onde ela quer te deixar, ou o que ela quer te mostrar. É uma examinação, assim, minuciosa mesmo. Deixe esse lado duvidoso se expressar e solicite guiança. Guiança do seu eu superior, guiança dos seus guias espirituais. Solicite mais respostas a você, né? Inspiração, podem ser novas ideias repentinas, novas percepções de sentimentos que você não percebia antes. Pode ser uma palavra que alguém diz, você lê em algum lugar, você está lendo a mesma palestra pela bilionésima vez e de repente você fala, meu Deus, eu nunca tinha visto que ele tinha falado isso aqui, né? Assim, eu tô vendo a Bela Sari ali dando risada, porque é isso que acontece, né? Assim, tá ali na nossa frente, mas qual que é a diferença de que antes eu não via? A diferença é que antes eu não estava disposto a fazer esse caminho todo, né? E não estava, não tinha passado por todos esses passos, né? Então, antes de chegar nisso também, né, desse caminho todo, vou deixar uma frase bonitinha para vocês. À medida em que você prossegue, reconhecerá que essas respostas são uma manifestação de um processo tão profundamente significativo e orgânico que nada que o intelecto possa pensar poderá igualar. Aqui não é a mente que está agindo. Você reconhecerá que essas respostas e o esclarecimento que vem delas são como peças de um quebra-cabeça formando, aos poucos, uma imagem compreensível. Eventualmente, você confiará nesse processo como nada mais. Então, se você nunca ouviu falar do que a gente está falando aqui, confia, sabe? É isso. E não precisa acreditar na gente, não. Pode ir lá e testar, sabe? E ver esse processo acontecendo, e ver essas respostas vindo, ou ver a resposta também como uma dificuldade, né? Você quer criar alguma coisa que você tem medo, e você não cria por causa do medo, a resposta vai ser esse medo se tornar inconsciente, né? Ele falou aqui, né? Novas percepções de sentimentos, vai ser perceber as nossas irracionalidades, vai ser perceber as nossas infantilidades, as nossas imaturidades, está tudo bem, né? Não significa que está errado. Mas e aí, Gabi? E se eu não tiver acesso a essas respostas? E se não vier nada? Né? Se esse céu ficar nublado? Aí eu vou te colocar algumas perguntas aqui, se você não, né? Para você observar. Se você teme que a resposta ao seu desejo seja não. E aí é melhor nem desejar, ou é melhor se apegar àquilo, mas não se abrir muito. Olha, eu tô tentando, olha só, vou mostrar para todo mundo que eu tô tentando muito, que eu tô de alguma outra coisa, é um azar, é uma sorte, é o outro, mas no fundo você tem medo, né, de que a resposta seja não, né? Será que uma parte oculta sua teme que não exista nada mais além do mundo material? De que é uma ilusão aqui acreditar nisso tudo que a gente está falando? Meu Deus, né? E aí a nossa falta de fé sendo apresentada de novo, mesmo que esteja oculta, né? E também uma pergunta que eu posso fazer para você nesse momento é: você está disposto a encarar a sua sombra e trabalhar com ela? Encarar seu eu inferior, né? Encarar a sua parte que diz não para a vida, que se recusa a criar positivamente na sua vida, e realmente não quer um bom relacionamento, não quer realização, quer te deixar aí parado onde você está. Aqui o processo que está acontecendo é esse que ele explica aqui, né? Como a resposta negativa é temida, a pessoa prefere mantê-la constantemente em suspenso. Eu não me entrego para isso, a fé é um ato de entrega, né? Essa abertura. Então, não tem, se eu tenho medo dessa resposta, dessas 3 perguntas que eu coloquei aqui,
Eu não vou me entregar. Prefiro manter em suspenso e não constatar a verdade que eu sei que é arrasadora, na minha ilusão, tá? Na ilusão. Então, a pessoa, né, você vai vacilar, vai teorizar, e aí a mente entra, nossa, dando cada explicação, cada rodeio, maravilhosamente, para atrapalhar nós aqui, viu? E você também permanece na beira antes de entrar no aparente abismo, que é o compromisso de testar a verdade. Então, veja, o abismo não é que a resposta do seu desejo vai ser não. O abismo para você, quando você tem medo disso, é testar a verdade, né? Então, é o medo do medo, né? Então, é isso que segura a gente na nossa entrega para a fé. E essa tudo aqui. Então, eu vou encerrar aqui, então, essa parte da fé com essa trecho da palestra que fala assim: a verdadeira fé é o conhecimento, a experiência interior onde não há mais nenhuma dúvida. A verdadeira fé pode ser conquistada somente se você está pronto a se arriscar a uma resposta indesejada e, então, pronto a trabalhar com ela. Se você está realmente preparado para lidar com o que quer que seja na vida, em você, poderá assumir riscos e acabará encontrando a verdade. Se não estiver preparado para fazer isso e se contentar em teorizar sofismas, você nunca poderá ir além da discussão interna. É preciso reunir coragem para arriscar-se a obter uma resposta indesejada. Então a verdade prevalece. A teoria permite uma fé ilusória, mas nunca real. A verdade que ele está falando aqui é aquela primeira frase que a Ali trouxe hoje, que a Bel também deve ter falado, uma das primeiras coisas na semana passada, é que o universo, ele é essa substância criativa, né? Que Deus é a verdade, que a unidade é a verdade, o amor é a verdade, né? A gente tem medo, no fundo, de que não seja isso, porque quando a gente mergulha para dentro da gente, a primeira coisa que a gente vê são as nossas pedrinhas, né? A gente, né, não faz aquele mergulho, né, direto, porque a gente está aqui justamente para purificar essas partes. Esse é, no fundo, o processo de autoconhecimento, esse é o processo de purificação, né, que o Patrick oferece e que essa palestra resume aí, né? A todo momento a gente está aqui falando para vocês, pensem, olhem aí, vejam para essas questões, olhem para isso. A gente tem medo, a gente não vai, né? A gente fica naquele lugar de pensar positivo. Eu vou pensar positivo, vai dar certo? Vai dar certo. Porque tremendo de medo dentro de mim, mas eu vou pensar positivo, pelo amor de Deus, deixa eu pensar positivo, para não ter que encarar esse medo, para não ter que ver os meus nãos, para não ter que questionar a minha fé, né? Porque ou então a minha autoimagem idealizada, né? Não, eu aprendi que tinha que ser assim, que tem que ter fé, que eu não posso questionar Deus. A gente tem muita revolta dentro da gente, e tudo bem a gente olhar. A gente está mais perto de Deus quando a gente olha para o que tem de verdade dentro da gente, do que quando a gente fica com uma fé cega, né? Com uma fé que não pode ser questionada, né? Que fé é essa que não pode ser questionada? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Bastante coisa. A gente tem 10 minutinhos que dá para a gente conversar ainda um pouquinho, mas já quero deixar aqui também avisado, na gravação inclusive, que então daqui 15 dias, no dia 15, a gente vai ter um encontro mais aberto, onde a gente pode aprofundar mais isso. Então, se observem, se você assistiu a primeira palestra, se você está olhando as mensagens no grupo, observe, vê o que apareceu de resposta, né? Apareceu um grãozinho de areia, apareceu uma inspiração para o seu caminho, apareceu um sentimento desconhecido, uma dúvida que você nunca tinha feito antes. Vai anotando, a gente pode conversar melhor daqui 15 dias. Quer falar alguma coisa, Lê? A gente abre. Eu vou parar a gravação então, Gabi.